Boa noite, meus amigos, muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao trabalho de divulgação da doutrina espírita do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Meu nome é Marco Aurélio Moraes, eu sou frequentador e trabalhador do Centro Espírita Maria Angélica, que é situado no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. Quero deixar desde já o meu agradecimento ao Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade do trabalho e de fazer esse estudo com vocês, ok? Hoje a gente vai fazer um preparo, né, uma leitura de preparo, depois a gente faz uma prece, faz o estudo e no final uma prece de encerramento, ok? O preparo de hoje vai ser do livro Episódios Diários, de Valdo Pereira Franco, pela psicografia de Joana de Ângeles. O título é Calma para o Êxito. Em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. Aqui é uma pessoa tresvariada que te agride. Ali é uma circunstância infeliz que gera dificuldade. Acolá é uma ameaça de insucesso na atividade programada. Adiante é uma incompreensão urdida, males contra os teus esforços. É necessário ter calma sempre. A calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça, a expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. Quando não se age com incorreção, não há por que temer os acontecimentos infelizes. A irritação, alma gêmea da instabilidade emocional, é responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. A calma inspira a melhor maneira de agir e saber aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Não antecipa nem retarda. Soluciona os desafios, beneficiando aqueles que se desequilibram e sofrem. Preserva-te em calma, aconteça o que acontecer, aprendendo a agir com amor e misericórdia em favor do outro, o teu próximo ou da circunstância aciaga. Possuirás a calma inspiradora da paz e do êxito. Bom, o que o Joana fala aqui pra gente é justamente o que a gente menos consegue fazer, que é manter a calma nos momentos de situações complicadas, né? Então, assim, esse é o recado dela. Para que a gente... E isso é um hábito, a gente precisa criar esse hábito. Da mesma forma que a gente tem um hábito de se exasperar, a gente tem um hábito de se desesperar, porque a gente veio fazendo isso várias vezes, a gente tem que começar a cultivar o hábito de se acalmar, de pensar, de respirar fundo, né? De contar até 10. A gente já tem vários exemplos que nenhuma decisão tomada no momento de desespero ou no momento de falta de calma, vamos dizer assim, a gente já sabe que normalmente não são boas decisões que a gente toma a partir nessas situações, tá ok? Então, que a gente consiga se policiar, que a gente consiga se modificar para causar menos danos para nós mesmos e, obviamente, para aqueles que convivem conosco. Então, apaziguados que estamos, vamos elevar os pensamentos a Deus, ao amado Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, aos mentores desse trabalho, que saibamos, Senhor, manter a nossa calma, que tudo que aqui for falado no estudo de hoje sirva como instrumento da nossa transformação. Fortaleça os nossos propósitos, Senhor. Fortaleça a nossa vontade de mudar. Fortaleça a nossa disposição em seguir firmes no propósito de nos tornarmos verdadeiros discípulos do Mestre. Agradecidos que estamos, pedimos a permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, meus amigos, o assunto de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo.
ou seja, a visão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E eu sempre que vou falar do Evangelho, eu gosto de fazer assim um pequeno resumo de como Kardec montou, ou didaticamente ele organizou os capítulos do Evangelho. Então, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo é composto de 27 capítulos. Os 4 primeiros capítulos, ele vem falando da missão de Jesus na Terra, ou seja, apresentar o reino dos céus para nós. E aí são os capítulos: não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, e ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Do 5º ao 10º capítulo, são 6 capítulos, é o resultado, ele apresenta para a gente o resultado da gente viver segundo as lições do Evangelho. Então ele vem falar das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aflitos. Aí tem aquele capítulo do Cristo Consolador, que é o capítulo 6, que fala muito bem do consolo, né? Da gente viver segundo as instruções do Evangelho, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados brandos e pacíficos, bem-aventurados misericordiosos. Do capítulo 11 ao 16, Kardec fala das ações do homem no mundo, ou seja, tá bom, você vai viver no Evangelho, mas como? Que tipo de atitudes você vai ter que tomar? E aí começa com amar ao próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, que é o assunto de hoje, que nós vamos falar, não sabe a vossa mão esquerda que faz a vossa mão direita, honrar pai e mãe, fora da caridade não há salvação, e não se pode servir a Deus e a mamão. Do capítulo 17 ao capítulo 22, Kardec fala para a gente do conhecimento, do reconhecimento da verdade, sobre o que nós somos. Isso é uma grande notícia, ou uma grande instrução, desculpem que estava faltando a palavra, uma grande instrução para nós, porque vem falar do seguinte, da gente entender o que efetivamente nós somos. Né? E aí vem falar dos sede perfeitos, muitos chamados, poucos escolhidos, a fé transporta montanhas, os trabalhadores de última hora, os falsos cristos e falsos profetas, não separeis o que Deus juntou. E finalmente, os últimos capítulos, do 23 ao 27, Kardec traz para a gente, tá bom, você passou decidiu andar conforme o Evangelho preconiza, você aprendeu o que você precisa fazer, você entendeu e reconheceu a verdade do que você é, e aí você volta para o mundo transformado, né? Você já consegue fazer tudo. E aí ele vem um novo agir após o reconhecimento da verdade. Então ele vai falar de não ponhais a candeia embaixo do alqueire, buscai e achareis, dai gratuitamente recebeis, pedi e obtereis, e finalmente as preces. Então, assim, é um processo. A gente consegue entender como Kardec montou isso, porque é um processo. Primeiro você entende qual foi o objetivo do Evangelho. Depois você entende quais são os resultados de viver no Evangelho. O que você deve fazer para viver no Evangelho. Depois você fala, aí você fazendo isso, você começa a se conhecer. Você começa a se perceber como filho de Deus, como a luz do mundo, como o sol da terra, como Jesus sempre falou para a gente. E aí, depois disso, você simplesmente vai agir no mundo como um homem transformado, ou como um homem de bem, como fala no Evangelho. Ok? Então vamos dar seguimento falando do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Esse capítulo 12 começa falando de retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E depois tem 3 instruções de espírito, a vingança, o ódio e o duelo. Nós hoje vamos falar, na verdade, amai os vossos inimigos. A gente vai falar do item 7 ao 10, que é se alguém bater na vossa face direita, apresentar-lhe a outra. Vamos falar de vingança e vamos falar de ódio, mas tudo junto e misturado, porque na verdade essas coisas não se separam. Né? Estão separadas ali didaticamente, como Kardec sempre fez, mas no dia a dia a gente meio que vai misturando essas coisas, certo?
E aí eu vou começar lendo a passagem de Mateus, que Jesus fala: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que os perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Isso é Mateus 5, 43 a 47. Então, essa passagem, Jesus falando o seguinte: olha só, a gente amar, ou a gente cuidar, ou a gente tratar bem quem a gente gosta, isso não tem mérito nenhum. Quer dizer, não é que não tenha mérito, não é difícil, é muito fácil, porque a gente já gosta, então a gente já convive, a gente já não vê defeito, então é muito fácil a gente amar essas pessoas, né? Agora, amar aquele que a gente tem como inimigo, aí está a grande diferença, aí vem a grande transformação, né? O espírito Júlio Olivier, ele fala pra gente que a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros, né, entre os homens, e ainda é um indício do atraso em que nós nos encontramos caso a gente se entregue à questão da vingança. E aí a gente entende que nós estamos no mundo de provas e expiações, e por ser um mundo de provas e expiações, ainda nós vamos ter essas reações. Talvez a gente não tenhamos essa reação o tempo todo, querendo o tempo todo se vingar, mas em algum momento, por alguma situação específica, a gente ainda pode ter esse tipo de reação, né? Agora, para os que se dizem cristãos, né, para os espíritas, aqueles que abraçaram o cristianismo redivivo, não deveriam existir inimigos. Por quê? Só existe ofensor se existir o ofendido. Então, na medida em que você não se ofende com a atitude do outro, não tem ofensor, porque você não se sentiu ofendido. E todos nós, de uma maneira ou de outra, nós somos testados nessa nossa percepção de realidade, né? E o que acontece? As coisas vão acontecer, as pessoas vão agir em função dos históricos dela ou das situações em que elas se encontram. Agora, se você deixa as situações ou as pessoas te afetarem a ponto de você sentir ódio, o problema é de quem, né? O problema acaba sendo nosso, porque nós é que estamos deixando que coisas externas definam ou interfiram na maneira da gente reagir ou da maneira da gente agir. Quando a gente começa a odiar alguém, a gente não sabe, a gente não tem a mínima certeza do que vai acontecer com ela, se vai efetivamente ter um efeito sobre ela. Agora a gente tem a certeza absoluta que isso terá efeito sobre a gente. Já está mais do que provado pela ciência a correlação entre ressentimentos e doenças diversas, doenças gastrointestinais, doenças do trato respiratório, o câncer principalmente, muito estudo feito em cima de muita mágoa acumulada, né? E aí aparece o câncer, e aí a pessoa passa a encarnação inteira acumulando aquela mágoa, isso se já não trouxer alguma mágoa, né, arraigada de outras situações. E aí você fica a encarnação inteira com aquela mágoa acumulada e depois aparece doente, não sei como aconteceu, foi castigo de Deus. Não. Na verdade, toda doença para a gente deveria ser tratada como um ato de misericórdia divina, para a gente perceber o seguinte: olha, muda porque tem alguma coisa que não está indo bem, né? Então, assim, e odiar, ficar com esse ranço, né, que a gente, eu tenho ranço de fulano, ficar com esse ranço é o seguinte: é você tomar o veneno achando que quem vai morrer é o outro. Essa é a conclusão que os espíritos, em outras palavras, falam pra gente, ou seja, é a decisão de ficar nesse modo odiar é sempre nossa, né?
E o problema não é o mal que te fazem, ou o mal que nos fazem, ou que as situações nos trazem, mas o que nós nos tornamos a partir dessa situação. Por quê? Se nós nos tornamos maus, né? Maus com U, né? Em função do mal que nos fazem, né? É uma decisão, como a gente falou agora há pouco, uma decisão única e exclusivamente nossa, do uso do nosso livre-arbítrio. Né? E aí a gente lembra, né, quando Pedro foi lá questionar Jesus sobre a questão do perdão, e Jesus fala o seguinte, de perdoar 70 vezes 7. Né? Então a gente deve perdoar sempre, toda vez que nós estamos ou nos sentimos ofendidos, ou seja, na verdade a gente precisa não se ofender. Isso é mostrar a outra face. Por isso que Jesus fala, quando, né, te baterem numa face, mostre a outra. Mostrar a outra face é isso, não é virar o rosto. Mostrar a outra face é não retribuir o mal com o mal, e sim retribuir o mal com o bem. Né? Então, perdoar 70 vezes 7 cada ofensa, todos os dias, ou seja, significa que esse perdoar é infinito. Né? Se uma pessoa fez mal, e você tem compaixão, você entra em oração, entra em prece por aquela pessoa, entendendo que ele está no momento dele, não significa que ele seja inferior, não. Porque cada um de nós temos limitações em diversas áreas da vida. Então não significa que o outro seja inferior. Ele só pode estar num momento ruim, num dia ruim. Todos nós temos dias ruins. Né? E aí, teoricamente, quando você entra nesse modo de orar pelo outro, de ter compaixão pelo outro, você se torna bom. Mas aí se a gente lembra das palavras de Jesus, quando Jesus, o rapaz chegou para ele, bom mestre, e ele falou, por que me chama de bom? Bom só o Pai. Então, na verdade, quando a gente está nesse movimento de compaixão, nesse movimento de acolher o outro, é como se Deus, ou na verdade é Deus agindo através da gente. Porque esse é um movimento de bondade de Deus, é bondade absoluta. Certo? Então, vivenciar o Evangelho de Jesus nos ambientes religiosos ou nas casas que a gente frequenta, nos grupos que comungam da mesma linha de pensamento que a gente, é muito mole. Isso é fácil. Né? Você está lá no centro espírita, ou você está no núcleo de estudos, ou você está no seu grupamento de amigos, e alguém pisa, né, no seu pé, e bem naquele dedinho que está machucado, e pisa, e você fala, meu irmão, me desculpe, meu pé está embaixo do seu, dá licença de eu tirar. É bem assim que a gente fala, né? Infelizmente ainda não é, mas vai chegar um momento que vai ser assim. Então, assim, dentro desse meio que nós frequentamos por opção, por gostar, vivenciar o Evangelho é relativamente fácil. Agora, já no cotidiano, né, no dia a dia, no trabalho, em casa principalmente, né, com os vizinhos, né, isso já é muito mais complicado. Por exemplo, reunião de condomínio, né, ali é vivência de Evangelho pura, né, com certeza. Né? Então a gente vê que esses são os momentos que a gente precisa dar o testemunho. Nós somos instados, nós somos convidados, ou nós somos colocados a conviver com inimigos todo o tempo. Inimigos porque pensam diferente, porque agem diferente. Né? E Jesus também exemplificou isso, mostrou isso. Jesus conviveu com os fariseus, Jesus amava os fariseus, alguém tem dúvida? Ele tanto amava os fariseus que decidiu reencarnar no meio deles. Né? Agora, ele gostava do que os fariseus faziam? Não. Tanto é que ele era bem duro nas colocações dele e foi morto na cruz por isso, por mostrar a hipocrisia que os fariseus praticavam, podemos assim dizer, ou seja, falavam uma coisa e faziam outra completamente diferente. O inimigo, na verdade, ele acaba sendo o nosso maior colaborador, porque ele mostra pra gente muitas vezes aquilo que a gente não quer ver ou aquilo que a gente não quer aceitar em nós mesmos. E aí o inimigo mostra isso, mostra onde nós precisamos melhorar, ainda que seja nas nossas atitudes, ainda que seja na maneira de lidar com as situações. O Chico falava que ele não tinha inimigo, que ele tinha o quê? Amigo estimulante, porque estimula você a se transformar. Né? E as pessoas
são como na verdade elas podem ser, como elas têm capacidade e habilidade de ser, como nós também somos ou estamos na melhor versão nossa. A lei é de progresso. Nós viemos progredindo e vamos seguir progredindo. Então hoje é a nossa melhor versão. Se infelizmente a gente não gosta da versão, é o que tem para hoje. Então cabe a gente mudar, cabe a gente buscar e alterar essa situação, né? Então a gente precisa, né, lembrar, a gente lembrando lá do que está lá no Evangelho, reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços que faz para domar ou para combater as suas más tendências. Isso deve ser uma constante para a gente. Aprender a conviver com as pessoas do jeito que elas são e tirar o melhor delas. E também oferecer o melhor da gente, né? Deus não dá fardo maior ou mais pesado do que a gente possa carregar. Então, de alguma maneira, quando a gente é ofendido, agredido, se a gente, como a gente falou ali, se a gente consegue reagir na oração, na compaixão, a gente já está vivenciando o Evangelho. E o Evangelho, o significado do Evangelho é o quê? A boa nova. E sendo a boa nova, não pode ser encarado como castigo, como penitência. Essa vivência do Evangelho certamente vai nos levar à tão sonhada felicidade, que a gente fala, eu queria ser feliz. Mas é essa vivência do Evangelho que vai mostrar que, no fundo, nós já somos a felicidade, porque nós somos filhos de Deus. Então é isso que a gente tem que estar buscando, né? Porque essa foi a missão de Jesus, trazer o Evangelho, trazer a boa nova. Imagine que Jesus diz, eu trouxe uma boa nova para vocês vão ficar sofrendo muito. Não é para sofrer, é para a gente perceber que existem coisas muito mais valiosas e que são perenes do que essas coisas que a gente dá tanto valor e que vão passar, né? E aí, qual é a evidência que o Evangelho efetivamente está no nosso coração, entrou no nosso coração? Quando ele começa a sair da gente através do quê? Das nossas ações, dos nossos gestos, né? Conhece-se a árvore pelos frutos, né? Gandhi libertou a Índia sem agredir um soldado inglês. A ahimsa, a não violência, né? Ou seja, eu só consigo te odiar se você me odiar. Tem que ser recíproco, senão não vai funcionar. Os soldados ingleses ficaram loucos quando eles começaram. Eles batiam no pessoal e o pessoal caía, o outro tomava o lugar. Eles atiravam, o pessoal caía e o outro tomava o lugar e continuavam caminhando. Ou seja, e não xingavam, não jogavam uma pedra, não falava nada, simplesmente não violência, ahimsa. E aí eles começaram meio que, caramba, como é que pode? Como é que o cara não reage? Eu faço tudo de ruim contra ele e ele não reage. Os caras começaram a pirar. E aí nisso a coisa foi avançando até que ele conseguiu, né? Quando Jesus nos falou, vós sois deuses, nós tomamos isso pelo nosso lado de vaidade. Eu sou filho de Deus, eu sou Deus, né? Nós tomamos isso por um lado de vaidade e aí a gente fica querendo ter grandes ações, grandes atos, grandes realizações. E na verdade o que a gente precisa são dos pequenos atos, dos pequenos gestos, porque esses é que vão propiciar que um dia a gente faça uma grande coisa. Não que isso seja necessário. Se a gente conseguisse já fazer os pequenos atos, né, pequenos gestos doces geram almas iluminadas. Se a gente conseguisse já fazer isso, isso já seria um belo de um caminho andado, ou um belo início de retorno à casa, aos braços do Pai, né? E, por exemplo, agora nós estamos vivendo uma situação de pandemia já há alguns meses, e isso está sendo um instrumento divino para que a gente reflita, para que a gente mude as nossas maneiras de pensar, mude a nossa maneira de agir. Nós tem que aproveitar. Muita gente está falando, isso é um castigo, isso é um despautério, isso é ruim para todo mundo. Não sei, nada acontece que não esteja nos domínios ou no controle de Deus. Então, a gente tem que entender que tudo tem um propósito e a gente precisa aproveitar
esse propósito, né? Então, fazemos a viagem de volta para o amor, de volta para o perdão. Então, isso é uma situação de oportunidade que Deus nos está dando para que a gente efetivamente melhore, né? E perdoar não é esquecer. Às vezes eu falo, mas eu esqueci. Perdoar não é esquecer o evento. Perdoar não é parar de sentir dor, porque às vezes machuca mesmo, dependendo do que acontece, a dor ainda fica um bom tempo. Não é compactuar com a ação do outro, porque o outro eu tenho que perdoar, então não é isso, né? Perdoar não é receber o perdão, vou perdoar porque eu recebi o perdão do outro. Não é isso também. Perdoar é psicológico, perdoar é não guardar o ressentimento, não retribuir na mesma moeda, não revidar, é ressignificar o que aconteceu. Aconteceu, ok, é um fato. Vamos ver o que eu trato, como que eu lido com isso, né? Esquecer é fisiológico, é na memória. E com algum tempo isso vai sumir, vai se diluir. E vai se diluir mais rápido se a gente conseguir perdoar. Por quê? Quantas vezes você já ficou magoado e, passado o tempo, aquilo já não teve mais importância, ou você entendeu que a pessoa não quis te magoar, ou aquilo, né, mudou, a sua maneira de ver o mundo mudou. E aí quando te pergunta, lembra fulano, às vezes você conversando com a pessoa, lembra fulano, aquela vez você ficou aborrecido comigo? Lembro, tal. Por que foi mesmo? A gente nem lembra mais. Por quê? Porque efetivamente aquilo deixou de ter importância, aquilo você ressignificou e aquilo se perdeu na sua memória. Então perdoar é ressignificar. Esquecer, uma hora vai esquecer. É fisiológico. Mas, se você perdoou, você vai esquecer muito mais rápido, né? Aí, às vezes, a gente ouve as pessoas falando assim, eu perdoo, mas não esqueço. Ou então aquele dito popular, vingança é um prato que se come frio, né? Ou então, mais ainda, Deus fará justiça. Quer dizer, você não perdoou e ainda quer que Deus castigue o outro, porque Deus fará justiça. Não é justiça, você quer, na verdade, é vingança, né? Só que a gente esquece o seguinte, todos nós não somos filhos de Deus. Então Deus fará justiça? Certamente Ele fará, mas talvez não como a gente espera que faça. Porque se o outro também é filho de Deus, Deus vai cuidar do outro também da mesma forma. Igual a gente faz, por exemplo, você tem 2 filhos, aí um vem reclamar que o irmão fez uma coisa. Os pais, se tiver que corrigir o outro, vai corrigir, mas vão tentar achar uma solução ali que seja boa para todo mundo. E se nós, que estamos ainda no processo de desenvolvimento, nós conseguimos fazer isso, imagine Deus, qual a capacidade que Ele tem de fazer esse tipo de gestão, podemos assim dizer, né? Existe uma fábula do Esopo, que é a fábula do cervo e do cavalo, que o cavalo estava lá no pasto e o cervo chega, vou aqui comer a sua grama. O cavalo, poxa, mas essa grama é minha. E você não vai sair daqui? Fala, não, vamos dividir aqui. E o cavalo fica, né, possesso, e aí quer vingança, quer falar, vou dar um jeito. Aí passa um caçador, o cavalo, vem cá. Você não podia dar um jeito de sumir com esse cervo, não? O caçador, olha, eu posso caçar ali sim, mas eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Então, eu preciso botar aqui essa sela em você, botar esse bridão aqui, e para poder a gente caçar. Aí o cavalo, ok, beleza. Aí o cara bota a sela, bota o bridão e monta e fala, bom, agora você vai ter que fazer tudo o que eu quiser. Você vai ter que me obedecer. Então ele trocou, né? Moral da história, né? A liberdade não se compra com vingança. Ele trocou a liberdade que ele tinha de ir e vir por uma vingança que ele teria. E aí mostra o seguinte, que um dos grandes perigos da gente ficar nesse módulo de revanche, de vingança, é a gente ficar preso, subordinado a condições que vão se perpetuar por muito tempo, quiçá por encarnações. Ou seja, escolhas nossas, escolhas que nós fazemos, e aí ficamos presos nela o resto, por sei lá, por quanto tempo, né? Quantas pessoas fazem isso, fica uma encarnação inteira por conta de um ato que um indivíduo fez, e ela passa a encarnação inteira remoendo isso, né?
Então, vingança, rancor, ódio, ciúme, tudo isso é filho de quem, gente? Do orgulho, da vaidade, né? Do nosso... aquela coisa, eu sou o melhor, eu sou tudo, eu sou o certo, né? E isso, o Espírito Pierre Ange fala pra gente que isso, além de ser um crime, é uma mais absurda falta de habilidade nossa em lidar com as situações que não se apresentam conforme a gente acha que elas deveriam se apresentar. Então, a Joana fala que algo perturbador acontece gerando sofrimento ao indivíduo. E aí ele não consegue, e a imaturidade psicológica faz com que ele não consiga se desvincular das manifestações desconhecidas que traz armazenado o seu inconsciente, porque a gente já passou por essas situações várias vezes, e a gente tem essa bagagem. E aí, quando alguma coisa acontece, a gente meio que... é como se a gente fosse lá, abrisse o baú e trouxesse tudo de volta, né? Então, começa aquela disputa entre o lado racional e o lado irracional, o lado ainda instintivo, né? Um fala assim, não, poxa, eu não posso mais fazer isso. Não, mas peraí, como é que pode? Fez isso com você, você vai ficar quieto, vai deixar barato? Então, assim, é esse, né, desconforto que ela fala que é um perigo constante, e a gente precisa estar muito atento para que a gente não se deixe levar por isso, porque é isso que acaba fomentando as discórdias, e ela leva até um âmbito maior, porque se isso acontece no âmbito pessoal, isso pode acontecer no grupamento familiar, no grupamento de uma cidade, de um país, e eventualmente leva à guerra. Se a gente for ver os motivos das guerras, aí, além dos motivos econômicos, tem muito da questão de orgulho, da questão de querer mostrar quem tinha mais razão, né? E tem gente que não perdoa, não é porque não quer, não é porque o que a pessoa fez é tão grave assim. É porque se ele fizer isso, vai perder a meta, perder a motivação, ou seja, na verdade não vai ter quem culpar pelos insucessos ou pelos problemas que tem. E então ele precisa de um bode expiatório. Fala, não, também, poxa, foi meu chefe fez isso comigo e tal. Ah, mas aquele meu irmão, poxa vida, e meu cunhado, que não faz nada. Então, assim, sempre tem que ter um bode expiatório, um caminho para onde descarregar a raiva, né? Porque, na verdade, a gente, como eu falei antes, a gente vem trazendo esses hábitos arraigados há muito tempo, ainda ligados ao instinto, né? Então, qual seria a diretriz para a gente, para que a gente saísse desse módulo de raiva, né? Esse módulo e agir com compaixão, né? É a gente pegar o seguinte: o que Jesus faria no meu lugar? Então, pô, aconteceu isso, como é que eu vou reagir? O que Jesus faria? Né? Analisar os nossos comportamentos quando a gente está na ira, quando a gente está com raiva e fora, né? Porque quando a gente perdoa, vem um sentimento de paz. Mas não é porque você perdoa o outro. O sentimento de paz é que você se desvincula daquela situação. E aí você se sente em paz, né? O perdão, no final das contas, é muito bom para quem perdoa, né? E normalmente a gente se fixa em detalhes ruins, né? A gente fica lembrando, cultivando mágoa, dando valor às coisas ruins. E, na verdade, a mágoa é como assim, se alguém te atirasse uma fruta podre, um tomate podre, e você guardasse esse tomate podre dentro de uma caixinha, e toda vez você abrisse a caixinha, dá uma cheiradinha para lembrar. E aí você fica lembrando aquilo. Qual a tendência do cheiro desse tomate? Vai melhorar? Não vai. Só vai piorar. Mas aí você fica, né, remoendo aquilo, ressentimento, ressentir, quer dizer, sentir de novo, né? E aí a gente lembra lá em Efésios, que tem uma passagem lá que fala assim, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixa dormir com isso, porque se você dorme, você está guardando um tomatinho podre lá para cheirar de novo, né? E aí, como a gente falou mais cedo, a gente tem pessoas que, por conta de um dia infeliz do outro, porque às vezes o outro está no mau dia, e ele fez uma coisa e você guarda aquilo por séculos até, né? A gente vê isso muito nas mesas de atendimento de trabalho mediúnico, pessoas que estão assim com ódio, com raiva de pessoas há séculos, né? E não conseguem se desvencilhar disso, né?
E as coisas boas que nos acontecem, muitas das vezes a gente esquece, porque no fundo a gente se acha merecedor de mais coisas boas. Igual a criança, quando você dá doce, aí fala assim, quero mais. Aí você dá outra, quero mais, quero mais. A gente é mais ou menos isso, nas coisas boas que nos acontecem. Se a gente for parar para avaliar na nossa vida quantas coisas boas nós tivemos, nós vamos ver que a lista de coisas boas e de pessoas legais que nós conhecemos é muito maior do que aquelas coisas que não foram boas e de pessoas não tão legais que nós conhecemos. Mas a gente foca e fica, às vezes, dando muita importância a essa lista menor, o que não faz nenhum sentido, porque a gente fala que quer ser feliz e fica focando nas coisas ruins. As coisas ruins já existem, então deixa elas quietas, vamos focar nas boas. E aí a gente precisa ser muito grato. Hoje foram feitas pesquisas, identificaram que as pessoas que têm o maior sentimento de gratidão são as pessoas mais felizes. Então a gente precisa realmente ter gratidão, principalmente gratidão pelos nossos pais, né? Ainda que eles não souberam nos educar, ou não quiseram nos educar, ou não nos educaram da forma que a gente achou que deveria ser, ou nos abandonaram, não importa. No mínimo, os pais nos deram a possibilidade da encarnação, a possibilidade de aqui estarmos, de progredir, de seguir a nossa caminhada. E só por isso é uma dívida impagável. A gente não tem como pagar, é como o credor incompassivo lá da parábola do credor incompassivo. Ele devia 10.000 talentos para o Senhor e o Senhor perdoou a dívida. E ele foi lá cobrar 100 talentos do outro. Então, assim, é uma dívida impagável. Cada um faz aquilo que está ao seu alcance. Cada um faz aquilo que ele tem capacidade de fazer. E a gente não tem o direito de ficar cobrando, até porque também nós temos as nossas deficiências. Então, essa é uma maneira também de já exercitar perdão e de ter, ter a gratidão. Gratidão por todos aqueles que nos trouxeram e fizeram que nós estejamos aqui hoje. Certo? E aí a gente lembra também lá de Mateus, aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, apresentai também a outra. Então, gratidão e perdão é mostrar a outra face. Já indo aqui para o final, Joana de Anjos, no livro Celeira de Bênçãos, tem um texto que fala anti-ofensas. Eu não vou ler todo, vou só ler uma parte. Não dê guarita às ofensas, nem te faças igual ao ofensor. Se alguém te perturba e revidas, és semelhante a ele. Ninguém mais atacado, desdenhado, ofendido, escarnecido do que Jesus. Entretanto, sem débito de qualquer natureza, permaneceu impetérrito ante os perseguidores gratuitos, testemunhando que os legítimos valores são as qualidades íntimas, que a realeza verdadeira é inerente àquele que superou óbices e problemas, planando em harmonia íntima acima de quaisquer circunstâncias. Bem-aventurado, pois, quando ofendido e perseguido, porque o reino dos céus te alcançará em breve o Espírito. Joana de Anjos, por Divaldo Franco. Então, assim, mostra pra gente que existe o caminho, é possível, senão, e Jesus exemplificou isso, né? A grande mensagem de Jesus não escreveu nenhuma linha, Jesus falou muita coisa, mas mais do que ele tenha falado e os apóstolos tenham feito depois dos evangelhos, ele exemplificou, ele mostrou como fazer e que era possível fazer, né? As pessoas difíceis são misericórdia divina para a gente, né? É amar. O amar não é amar se você for assim, é amar apesar de você ser assim, né? É amar indistintamente, amar incondicionalmente, né? Na verdade, a gente tem que ressignificar tudo, ressignificar as situações, entender, lembrar quem eu sou. Eu sou o quê? A luz do mundo ou aquele que não acredita na minha capacidade? Eu sou aquele que me sabota, né? Jesus falou, vós sois a luz do mundo, vós sois Deus, vós sois o sal da terra, tudo que posso podeis fazer e muito mais. Ou seja, nós somos filhos de Deus, né?
Todos sofremos, né? E estamos aqui depois de tudo que nos aconteceu. O Sr. Rossando falou na palestra dele. Não foi para nos machucar, foi um projeto amoroso de Deus para forjar quem somos. E tudo que acontecer daqui para frente também faz parte desse projeto. Deus é Pai amoroso, certo? É igual a gente tem um filho lá que fica jogando o tempo todo, e aí você chega e fala assim, para de jogar. O filho naquela hora vai achar ruim, mas você, como pai, você sabe o que é bom para aquele filho naquele momento, né? Ainda que ele não entenda. Então não é castigo, não é que está querendo fazer você sofrer, né? É um projeto que está forjando o que é melhor, o que a gente mais necessita. E Jesus, para a gente, espíritas principalmente, não pode ser um objeto só de culto. Ele tem que ser o quê? O que ele sempre foi, um modelo de comportamento, né? Lá como a música lá do Padre Zezinho, aquela música antiga que a gente lá em criança aprendeu, né? O que é preciso para ser feliz, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz, né? Uma musiquinha simples, mas muito profunda na mensagem que traz, de mostrar quem é o nosso modelo de comportamento. Jesus, né? Nós somos todos irmãos, filho de Deus, né? Aquele que talvez você mais odeia, aquela pessoa que talvez você mais odeia, também é profundamente amado por Deus, como você também é. Porque Deus não desiste de nenhum dos filhos, nenhuma ovelha se perderá. Então a gente precisa efetivamente entender isso e colocar isso em prática, né? Pegar tudo isso que a gente já tem, que já nos toca o coração, a consciência, transformar em ações éticas, né? A melhor forma de viver o Evangelho de Jesus é amando, respeitando e perdoando. Tal qual na oração de São Francisco, né? Aquela oração de São Francisco é uma oração também de vivência do Evangelho, né? Fazer que eu procure mais perdoar do que ser perdoado, né? Então esse é o caminho de vivenciar o Evangelho. E se a gente errar, e nós vamos errar, porque nós estamos, né, num processo de transformação, num processo de aprendizado, então a gente vai errar. Então que a gente levante, que a gente sacuda a poeira e a gente pergunte, Senhor, o que queres que eu faça? Muito obrigado, boa noite. Lembrando o Emmanuel, que sempre fala o seguinte, tudo passa, exceto Deus, e Deus é o suficiente. Muita paz a todos. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, após esse estudo, esperando que a gente esteja com as disposições renovadas, entendendo que não há desamparo, então vamos, mais uma vez, elevar os pensamentos a Deus, amado Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, aos mentores desse trabalho, agradecendo, Senhor, a oportunidade dessa encarnação, a oportunidade do contato com a doutrina espírita. Que saibamos, Senhor, utilizar tudo que aqui for falado como ferramenta da nossa transformação. Dá-nos, Senhor, a coragem para mudar tudo aquilo que já temos condição de mudar. Dá-nos, Senhor, a resignação para entender e aceitar aquilo que ainda não temos condições de mudar. Mas, sobretudo, Senhor, dá-nos o discernimento para distinguir uma situação de outra. Que sigamos firmes nesse propósito de nos transformarmos. Que toda essa luz, Senhor, trazida aqui durante esse estudo, seja repartida com aqueles irmãos que se encontram em desespero, estejam eles encarnados ou desencarnados, nesse momento tão duro ainda para a humanidade. Que esses irmãos sejam socorridos, consolados, amparados. Que eles entendam, Senhor, que tudo faz parte do seu plano
divino para as nossas vidas e que nós nunca estamos desamparados. Então, com a sua permissão e dessa espiritualidade amiga, possamos encerrar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos irmãos do Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier pelo convite e até a próxima. Muita paz.